A chuva virou uma garoa fina quando estacionei naquele velho portão enferrujado. O relógio do painel marcava quase 10 da noite e meu corpo inteiro pedia descanso. No banco de trás, Amália dormia encolhida, abraçada ao coelhinho branco. O bracinho ainda trazia a pulseira do hospital, e só de pensar nisso meu peito apertava de novo. Ela respirava melhor, mas cada chiado me lembrava o quanto o medo ficou grudado em mim. Foram 5 horas de espera no pronto-socorro, com médico apressado e cheiro de álcool no corredor. Não tinha comido, as pernas doíam, mas ela estava viva. E isso deveria bastar. Encostei o carro ao lado daquele Uno velho, parado ali havia meses. Minha casa, pelo menos nos papéis, era aquela construção cinza imóvel e fria, quase sumida no breu da noite. A luz da varanda piscava, inútil. Não era noite escura o bastante para chamar atenção, mas sempre parecia um aviso silencioso: você não é bem-vinda. Respirei fundo. Alonguei o braço para soltar o cinto da Amália. Ela murmurou baixinho, apertou o coelho de pelúcia com força, olhos fechados, suando frio. Chegamos, filha. Vamos para dentro, sussurrei, voz baixa, tentando parecer forte. Ela assentiu, sem abrir os olhos direito, e subiu comigo os degraus da garagem. Abri a porta dos fundos, o espaço que me deixavam ocupar desde que eu cumprisse minha parte. O cheiro de mofo já fazia parte das paredes, sempre pior depois da chuva. Antes mesmo de fechar a porta, ouvi a voz da Yasmin vindo da cozinha principal, firme e gelada, como sempre. Até que, enfim, ela nem olhou para Amália. Só ajeitou o cabelo, batom perfeito, os braços cruzados. O aluguel vence hoje. Sem desculpa. Não respondi. Abaixei para tirar o casaco da Amália, sentindo o olhar dela em cima de mim, sempre observando. Me levantei devagar. Acabei de voltar do hospital com sua filha, disse, tentando controlar o tremor na voz. Não vou pagar aluguel. Yasmin riu, um som que cortou o silêncio. Mora aqui? Não vai pagar? Nem deu tempo de responder. Emiliano apareceu no corredor. Me encarou, depois desviou o olhar, como se eu fosse nada. Acha que pode ficar aqui de graça? Meu sangue gelou. É minha casa, sussurrei. Tá no meu nome. O tapa veio tão rápido que nem vi. Só senti o rosto arder, o corpo cambaleando para trás, ombro batendo na parede. O gosto metálico de sangue subiu na boca. Ouvi a voz da Amália, aguda, desesperada. Sangue, ela gritou, se jogando para perto de mim. Quando levantei o rosto, vi Emiliano sorrindo. Um sorriso de desprezo. Ali, entendi o que neguei a enxergar durante anos. Não era só o tapa. Era tudo o que vinha antes, e tudo o que vinha depois. Ele virou as costas e foi embora, como se nada tivesse acontecido. Yasmin continuou parada, enrolando o cabelo no dedo, fria. Amália gritava, a voz cortando a sala. Me apoiei na parede, lutando para não cair. Eu sabia que isso ia acontecer. Não o tapa, talvez, mas algo parecido. E devagar, deixei acontecer. Ninguém começa a ser humilhada de um dia para o outro. É gota por gota, palavra por palavra, silêncio por silêncio. O que me restava ali era o medo. E o sangue quente escorrendo na boca, misturado com o gosto amargo de ter permitido chegar até esse ponto. Quando me olho no espelho, às vezes nem reconheço mais o rosto que me encara. Me chamo Maria Helena, tenho 64 anos, cabelo já bem grisalho e mãos marcadas pelo tempo. Fui casada por 27 anos com o José, homem simples, mas de palavra. Foi com ele que aprendi a construir nosso lar, um tijolo de cada vez, sonho de cada vez. Juntos, compramos essa casa. Não era grande, mas era nossa, com cheiro de café fresco e pão de queijo no forno. Foi aqui que vi meu filho, Emiliano, nascer e crescer. Vi ele cair, levantar, inventar moda, fazer birra, abraçar o travesseiro nas noites de chuva. Sempre fui mãe de peito aberto. Sempre fui aquela que segurava o mundo para todo mundo. Quando José se foi, fiquei só. Senti a solidão mordendo cada canto da casa. Mas tinha minha fé, minha coragem, e a esperança de que, um dia, meu filho voltaria para perto. Não por necessidade, mas por amor.
A vida, no entanto, não perdoa distrações. Emiliano casou cedo com Yasmin, uma moça que conheci pouco e entendi menos ainda. No início, tentei ser amiga. Fiz bolo, abri portas, ofereci colo e conselhos. Ela sempre me olhou de cima, como quem avalia mercadoria em prateleira. Eu fingia não perceber, achando que o tempo faria ela amolecer. Veio a Amália, minha neta, meu raio de sol nas manhãs mais frias. O choro dela me acordava no meio da noite, e era como se meu coração lembrasse o motivo de seguir batendo. Segurei aquela menininha no colo como se pudesse protegê-la de tudo. Fiz promessa, rezei, e jurei que nunca deixaria ninguém encostar um dedo nela. Talvez por isso tenha aceitado tanto. Quando Emiliano perdeu o emprego, Yasmin não pensou duas vezes. Ligaram para mim. Só por uns meses, mãe. Até a gente se ajeitar. Eles chegaram com malas e caixas, sem cerimônia, entrando pela porta da frente como donos de tudo. A casa foi mudando de cheiro, de cor, de regras. Yasmin redecorou, pendurou cortina, mudou móveis de lugar, sem me perguntar. Tomaram o quarto principal. Disseram que fazia mais sentido eu ficar na edícula. Menos escada, menos trabalho para quem já está velha, ela disse sorrindo, como se fosse um favor. Engoli o choro, arrumei minhas coisas e fui pro fundo da garagem. Vi minha vida se ajeitar em 2 cômodos. Dormia com a TV de companhia, cuidando para não atrapalhar o sono deles. Sempre acreditei que, com paciência, tudo voltaria pro lugar. Continuei pagando conta, fazendo comida, levando a Amália ao médico, varrendo o quintal. Quando Emiliano demorava para arrumar trabalho, paguei tudo, sem cobrança, sem mágoa. Ser mãe, para mim sempre foi sinônimo de doar, de aguentar, de proteger. Por anos, repeti para mim mesma: família é assim mesmo. Só que a gente esquece que família também tem limite. Mesmo com tudo, nunca deixei de ser quem sou, mulher de luta, que levanta cedo, que não foge da dor. Uma mãe, uma avó, uma pessoa inteira, mesmo quando tentam me convencer do contrário. E agora, era só o início da verdade que precisava ser contada. Antes de continuar com essa história, deixe nos comentários de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa especial que acompanha essa história. Eu lembro de cada gesto, cada madrugada sem dormir, cada preocupação que coloquei debaixo do travesseiro para que Emiliano e Yasmin não sentissem o peso do mundo. Quando voltaram para casa, dizendo que era por pouco tempo, abri a porta, fiz café fresco, separei cobertor, ajeitei o quarto, mesmo sabendo que meu lugar já não seria mais o mesmo. No começo, ninguém falava de aluguel. Eu cuidava de tudo: o quintal, as contas, o supermercado, o gás, o filtro que vivia quebrando. Yasmin fazia pouco caso, mas eu via a geladeira cheia era porque eu acordava antes do sol para ir à feira. Amália crescia forte porque era eu quem preparava as papinhas, quem cuidava dos remédios quando o médico receitava, quem embalava o sono dela nos dias de febre. E nas crises de asma, era no meu colo que ela buscava conforto. Passei noites em claro, ouvindo o chiado da respiração, segurando a mãozinha dela, prometendo baixinho que tudo ia ficar bem. Yasmin sumia, Emiliano dormia pesado. Eu ficava ali, vigiando a madrugada. Quando a luz atrasava, eu pagava. Quando o chuveiro queimava, eu trocava. Quando a comida faltava, fazia render arroz e feijão para todos, mesmo quando o bolso apertava. Yasmin reclamava do fogão, reclamava do piso sujo, mas nunca reclamava da roupa lavada, da casa cheirosa, dos armários cheios. Ela só fechava a cara e pedia mais, como quem exige serviço de hotel. Emiliano dizia: mãe, segura as pontas, só até eu conseguir. Eu segurava, sempre segurei. Vendi bijuteria, fiz crochê, peguei roupa para passar. No dia que Amália ficou doente, fui eu quem levou ao hospital, sentei no corredor, assinei papel, paguei consulta. Yasmin mandou mensagem do celular, perguntando se já ia demorar. Quando as contas começaram a pesar, eu não reclamei. Senti a vergonha no olhar de Emiliano, mas nunca joguei na cara. Dei o pouco que tinha, sem pedir de volta. Guardei mágoa em silêncio.
Minha esperança era ver a família de pé, mesmo que meus joelhos tremessem. Teve dia de ir ao mercado escondida, para não ouvirem que o dinheiro acabou. Dia de economizar no almoço para sobrar no jantar. Dia de ouvir desaforo, calar fundo, engolir orgulho. Quando Yasmin reclamava da comida, eu sorria e dizia: amanhã melhoro. Quando Emiliano se fechava, eu procurava assunto, tentava quebrar o gelo. No fundo, só queria um pouco de reconhecimento, um olhar de gratidão, um gesto de carinho, mas a gratidão nunca veio. O que vinha era sempre mais cobrança, mais pedidos, mais indiferença. A casa, que um dia foi cheia de riso e cheiro de pão quente, virou um lugar de passos pesados e silêncios compridos. Passei a andar na ponta dos pés, com medo de incomodar. Até minha risada ficou baixa, com medo de incomodar. Quando a primavera chegou, Emiliano deixou um bilhete por baixo da porta. Uma cobrança de aluguel, 12.000 reais. Achei que fosse brincadeira. Yasmin veio cobrar no dia seguinte, braços cruzados, voz firme: vai atrasar. Não porque achava justo, mas porque Amália precisava de mim. A vida virou rotina de serviço, silêncio e humilhação. Tudo o que fiz por eles foi amor. E mesmo assim, parecia nunca ser suficiente. Hoje o que recebo em troca de tudo é desprezo. É como se eu fosse um móvel velho, que só serve quando precisa, mas que atrapalha, ocupa espaço, incomoda. Acordo cedo, faço café, arrumo o que está bagunçado da noite anterior, mas ninguém agradece. Yasmin passa por mim na cozinha, como se eu fosse invisível, nem um bom dia. Só me olha de lado, ajeita o cabelo e pega o celular. Emiliano mal levanta a cabeça quando cruzo com ele no corredor. E Amália, até ela, por vezes parece confusa, olhando para os pais, como se não soubesse a quem deve ouvir. Agora, além de fazer tudo, ainda sou cobrada como se fosse hóspede. O aluguel vence hoje, Yasmin repete, voz seca, sem piedade. Nem repara no cansaço estampado no meu rosto, nem pergunta por que cheguei tarde do hospital. O que importa é o dinheiro, o papel, a cobrança. O tom de Emiliano mudou com o tempo. Ele não me chama mais de mãe com carinho. Só me procura para pedir, reclamar, exigir. Às vezes, nem olha nos meus olhos. Se chego atrasada, sou julgada. Se esqueço algo do mercado, escuto resmungo. Se Amália adoece, a culpa é minha. Se falta gás, é responsabilidade minha, nunca deles. E mesmo assim, pago tudo calada. Levo a neta ao médico, varro o quintal, deixo a comida pronta. Dou um jeito de não faltar nada. Meu pagamento é o silêncio, a cara fechada, a cobrança no olhar. As palavras de Yasmin são sempre afiadas. Você só está aqui porque a gente deixou. Se não pagar, pode ir embora. Não pense que vai ficar de graça. Ouço essas frases com o coração apertado. Às vezes, tenho vontade de gritar, mas a voz não sai. Meu medo é maior. Medo de ser abandonada, de ver a neta sofrendo, medo de não ter para onde ir. Ninguém pergunta se estou bem, se doeu, se já comi. Só querem saber se fiz, se paguei, se dei conta. Me tornei um fantasma na própria casa. Um corpo que anda, serve, limpa, apaga, mas que não existe. Na noite em que tudo piorou, percebi o quanto deixei minha própria dignidade ser arrancada, gota a gota. O tapa, o sangue, o olhar de desprezo, foram só a parte visível da humilhação. Por dentro, eu já estava esgotada fazia tempo. Escute até o fim. Isso precisa ser contado. Não foi um só momento, nem uma só palavra. Foi a soma de tudo, o acúmulo de dias engolidos, de noites mal dormidas, de olhares que ferem mais que gritos. Mas aquela noite, depois do hospital, foi diferente. Foi o fim de uma linha, o instante em que não dava mais para fingir que ainda existia um fio de respeito entre nós. Entrei em casa, exausta, com Amália agarrada ao meu braço, sonolenta. Tudo o que eu queria era silêncio, um banho morno, uns minutos de paz. Mas Yasmin já estava lá, plantada na cozinha, esperando. O aluguel venceu, Dona Maria Helena. E sem desculpas viu. Respirei fundo. Tirei o casaco da minha neta, ignorei o veneno das palavras. Só queria cuidar dela, só queria que passasse.
Mas Yasmin não sabe parar. Não vai responder. Vai fazer a muda agora. Virei de frente, segurando minha voz. Acabei de voltar do hospital. Não vou pagar aluguel. Ela soltou aquela risada debochada, olhando pro Emiliano que vinha chegando no corredor, igualzinho ao pai, mas tão distante de tudo que eu ensinei. Acha que pode ficar aqui sem pagar? Perguntou ele, o tom frio. É minha casa, está no meu nome, respondi, a voz quase sumida. Então, aconteceu. O tapa, tão rápido que meu corpo só sentiu o baque, nem processou o movimento. Cai para trás, bati no ombro, senti o gosto do sangue subindo na boca. Sangue! Gritou Amália, num desespero que me fez acordar para tudo. Levantei os olhos, vi Emiliano sorrindo com desprezo. Ele só virou as costas e sumiu pelo corredor, como se nada tivesse acontecido. Yasmin nem piscou, continuou mexendo no cabelo, olhando de canto de olho, como se a cena fosse comum. Amália gritava, abraçada ao coelhinho. Eu encostei na parede, lutando para não cair. O silêncio que ficou foi pior do que qualquer palavra. Sentei com o gelo no rosto, a dor latejando, e Amália encolhida num canto, chorando baixinho. Naquele instante, percebi, eu sabia que podia acontecer. Não o tapa, talvez, mas uma humilhação desse tamanho. Fui deixando passar, gota por gota, até que virou tempestade. Mais tarde, enquanto carregava minha neta para o quarto, achei o desenho dela no chão. Papel de rascunho, rabiscos de giz de cera, ela desenhou, eu caída no chão, uma mancha vermelha no rosto, o coelhinho ao meu lado, ela chorando num canto, Emiliano e Yasmin de braços cruzados, sérios, do outro lado da sala. Sentei na beira da cama, segurando aquele papel como se fosse frágil. Senti o coração encolher. Só ouvi a voz de Amália, baixinho, tremida. Eles vão machucar você de novo. Me segurei para não chorar. Olhei nos olhos dela, vi o medo, a dúvida, o cansaço. Não, meu amor, nunca mais. Ela virou o rosto, abraçou o coelhinho. No banheiro, tirei a maquiagem, vi o roxo mais escuro, espalhando na pele. Olhei no espelho e pela primeira vez em anos, não senti só medo. Senti outra coisa. Algo mais forte, algo que eu não sabia nomear, mas que começava a crescer por dentro. Naquela noite, a gota d'água caiu, e pela primeira vez, eu quis reagir. Sentei sozinha no banheiro, olhando meu rosto inchado no espelho, o contorno do roxo escurecendo rápido, latejando cada vez que eu respirava. Segurei o desenho da Amália entre os dedos, e foi ali que senti a primeira faísca. Era como se, em silêncio, alguma coisa adormecida tivesse acordado. Pela primeira vez, não era só vergonha ou medo, era indignação, era vontade de não aceitar mais. A casa inteira estava calada, só se ouvia o zumbido da geladeira e lá fora, o barulho de um cachorro latindo na rua. O celular vibrou em cima da pia. Mensagem da Clara, a vizinha da frente. Não trocávamos mais que um bom dia há meses, mas agora, a tela iluminava. Você está bem? E embaixo, um arquivo de vídeo. Senti um frio subir pela coluna. Por um instante, hesitei em abrir, mas sabia o que era antes mesmo de tocar. Abri o vídeo. Vi a mim mesma, pela janela da Clara. Vi Emiliano cruzando o corredor, Yasmin atrás, eu de pé perto do sofá, Amália no canto abraçando o coelhinho, o tapa, o tombo, o grito da minha neta. O vídeo terminava comigo caída no chão. Revivi aquilo como um espectador, vendo minha própria dor com os olhos de fora. Parei na imagem antes do tapa, analisei meu rosto. Não era só medo, era resignação. Era como se eu já esperasse. Chegou mais uma mensagem da Clara. Você não merece isso. Procure ajuda. Fiquei ali parada, com o celular no peito, sentindo o silêncio pesado tomar conta. Ninguém nunca tinha dito isso pra mim. Nunca com aquela firmeza, sem um mais, sem me lembrar que família é pra aguentar. Era só a verdade nua, eu não merecia aquilo. Levantei, lavei o rosto devagar, e pela primeira vez em anos senti o peso da injustiça maior que o medo. Olhei pra janela. A luz da varanda de Clara continuava acesa, silenciosa, me dando coragem sem dizer nada. Abri a gaveta da cozinha, tirei a pasta com a escritura da casa, reli meu nome, Maria Helena,
ali estampado, único, sem mais ninguém. De repente, lembrei de tudo o que já tinha dado, de todos os cheques, de cada desculpa inventada para não brigar. Era hora de não calar mais. Naquela noite, não dormi. O sono foi substituído por um plano, por vontade de levantar, de proteger o pouco que me restava. Pela primeira vez em muito tempo, algo dentro de mim se virou para o lado certo. No dia seguinte, acordei cedo. Fui direto ao cartório, levando a pasta apertada contra o peito. A funcionária nem olhou direito na minha cara, só pegou minha identidade, digitou rápido no computador. Para ela, era só mais um papel, mas para mim era o resgate da minha vida. Esse é o nome correto? Ela perguntou, girando a tela. Lá estava, Maria Helena, proprietária única, sem doação, sem assinatura de ninguém. Senti uma força estranha, um orgulho esquecendo o medo. Peguei a certidão, guardei na bolsa como se fosse um amuleto. De lá, fui direto ao escritório do Dr. Paulo, advogado que fala pouco, não faz rodeio. Eles não são inquilinos, Dona Maria, disse ele, olhando para mim firme. São hóspedes que passaram dos limites. A senhora pode notificar, 30 dias, e se necessário, pedir medida protetiva. O vídeo serve como prova, e se recusarem a sair, despejo formal, oficial de justiça. Mas vai ter que ser forte. Saí de lá com a cabeça erguida. Eu tinha um plano, uma linha do tempo, um caminho de volta para mim. A casa não era deles. Nunca foi. Quando voltei, vi Yasmin deitada na sala, o celular na mão, e Emiliano sentado no sofá. Pela primeira vez, senti que eles não sabiam de nada. Não sabiam da minha força, não sabiam do que eu tinha nas mãos. Eles achavam que eu era só silêncio, só medo. Naquela noite, arrumei meus papéis, imprimi cópia de tudo. Fiz uma pasta chamada Segurança Amália. Guardei o vídeo da vizinha, prints das cobranças de Yasmin, foto do roxo no meu rosto, cópia do documento da casa, até um áudio gravado no dia do tapa, quando o silêncio ficou insuportável. Se alguém quisesse saber a verdade, eu estava pronta. Pela primeira vez, eu sabia, não precisava de plateia, de justificativa, de pedir licença para existir. Amanheceu, e fui até a porta. O oficial de justiça chegou comigo, presença silenciosa, só para garantir que eu não estava sozinha. Emiliano já estava na varanda, braços cruzados, cara fechada. Yasmin olhou desconfiada. Dei um passo à frente, firme, estou notificando vocês. 30 dias. Depois disso, vocês precisam sair. Deixei o envelope na mesa. Yasmin não tocou. Emiliano riu, debochado. Da minha casa. Olhei no fundo dos olhos dele. Nunca foi sua, é minha. E agora, acabou. Eles não sabiam da minha coragem. Não sabiam da minha paz. Naquele dia, o silêncio dentro de casa foi diferente. Não era o silêncio de quem se esconde, era o silêncio de quem resiste. Yasmin caminhava de um lado para o outro, resmungando baixo, bufando, olhando para o celular como se esperasse uma resposta que nunca vinha. Emiliano se trancou no quarto, portas batendo, mas nem assim me amedrontou. Eu sentia o medo deles, medo de perder o controle, medo de encarar a verdade que sempre ignoraram. Preparei o almoço para Amália, deixei a mesa posta. Ela veio devagar, abraçando o coelhinho, olhou para mim com olhos grandes, cheios de perguntas. Sentei ao lado dela, segurei sua mão, e naquele instante percebi, minha neta era a única que me via de verdade. O resto da casa era só ruído, só tentativa de impor vergonha. Mas aquele silêncio agora me protegia. Era um escudo, não um castigo. Os dias seguintes foram de tensão, sussurros e olhares de desprezo. Yasmin me acusou de traição. Disse que eu estava destruindo a família, que eu era ingrata. Emiliano tentou me convencer no começo, depois só me evitava. Mas no fundo, ambos sabiam que o tempo deles ali estava acabando. A presença do oficial de justiça fez diferença. Ninguém gritava mais. As cobranças sumiram. O medo deles cresceu tanto que até o tom de voz mudou. Caminhei pelo quintal, vi as roupas balançando no varal, o cheiro de sabão no ar. Fui lembrando das vezes em que chorei sozinha ali, com medo de ser ouvida.
Agora, era diferente. O choro tinha virado firmeza. Entrei na casa, passei pelos dois sem abaixar a cabeça. Yasmin murmurou algo. Emiliano fechou a porta. Senti um peso sair dos ombros. No quarto, abracei Amália, que desenhava uma casa colorida. Ela olhou para mim, sorriu. Aqui, vovó. É você de mãos dadas comigo. Segurei o desenho, senti vontade de chorar, mas respirei fundo. À noite, dormi pela primeira vez sem medo de barulho, sem esperar o próximo ataque. O silêncio não era vazio, era liberdade. Era vida começando de novo. Ao acordar, vi que eles arrumavam as malas, resmungando. Não discutiram, não imploraram. Só foram embora, um passo de cada vez. A porta se fechou atrás deles sem drama, só com um alívio que encheu a casa. Naquela manhã, o silêncio foi mais forte que qualquer grito. Foi o som da vitória. Depois que a porta se fechou e o silêncio tomou conta, eu percebi que algo em mim havia mudado de verdade. Não era mais aquela mulher de antes, que se encolhia nos cantos, que falava baixo para não incomodar, que aceitava as migalhas de respeito que restavam. Eu já não era aquela Maria Helena que abaixava a cabeça diante do desprezo, nem aquela que fazia de tudo para não desagradar, só para não perder o pouco que restava da família. O primeiro dia sem eles foi estranho. O vazio nos cômodos, a falta dos passos pesados, dos olhares cortantes. Pela primeira vez em anos, não precisei acordar mais cedo do que o corpo pedia. Preparei café devagar, sentei na mesa com minha neta, e o cheiro de pão quente voltou a invadir a casa. Amália me olhou e sorriu. Um sorriso limpo, cheio de paz. Decidi que era hora de cuidar de mim. Comecei terapia, mesmo achando que já era tarde demais para aprender a ser feliz. Chorei muito nas primeiras sessões, palavras engasgadas saíram como enxurrada. Falei dos medos, das culpas, da vergonha de ter deixado tudo chegar tão longe. A terapeuta me olhou com carinho e perguntou: "E agora, o que você quer para a sua vida?" Não respondi de imediato. Senti vontade de fugir da pergunta. Mas, no fundo eu sabia, eu queria paz. Queria respeito. Queria me permitir ser feliz de novo. Amália se adaptou fácil. Criança tem essa força de renascer onde for, desde que tem amor. Os desenhos dela ficaram mais coloridos, as perguntas mais leves, a risada voltou a preencher os espaços. Com o passar dos dias, fui entendendo que não precisava mais me explicar para ninguém. Parei de tentar convencer os outros da minha verdade. Organizei meus documentos, guardei provas, fechei ciclos. A família falou. Alguns apoiaram, outros julgaram, mas dessa vez não me importei. A dor de perder quem nunca me respeitou era menor do que o peso de continuar aceitando. Recebi mensagens duras, ouvi boatos, mas não me abalei. Pela primeira vez, a casa era só minha. O tempo foi curando devagar as feridas. Passei a olhar no espelho e ver uma mulher de pé. Uma mulher que não é mais sombra de si mesma. Não sou mais a mesma. Sou mais forte. Sou inteira. Hoje, sentada na cadeira de balanço da varanda, vejo o céu mudar de cor e sinto que tudo mudou dentro de mim também. Amália corre pelo quintal, livre, leve, desenhando sonhos no chão de terra batida. O silêncio que antes doía agora é abrigo, é conforto. Não há mais gritos. Não há cobranças. Não há medo. A casa finalmente voltou a ser lar. De vez em quando, ainda recebo notícias de Emiliano e Yasmin. Alguém comenta que eles não se adaptaram, que vivem reclamando, que jogam a culpa em mim. Sinto uma pontada, mas não deixo mais que a culpa me governe. Aprendi a separar o amor do sacrifício, aprendi que respeito não se implora. Aprendi, enfim, que minha dignidade tem valor. A família ainda tenta entender. Uns acham que exagerei, outros fingem que não viram nada. Os verdadeiros amigos se aproximaram em silêncio, com abraços longos, com palavras curtas e sinceras. Descobri quem fica quando não há mais nada a oferecer além de verdade. Amália agora dorme tranquila, sem sobressaltos. Os desenhos dela colorem a parede do quarto, cheios de sol, árvores, casas com portas abertas. Neles, sempre estamos juntas,
de mãos dadas, sorrindo. O trauma, aos poucos, vai dando lugar à esperança. À noite, rezo baixinho, agradecendo por não ter desistido de mim mesma. Sinto orgulho da mulher que me tornei. Corajosa, firme, capaz de dizer não. Capaz de se olhar no espelho e reconhecer a própria história, sem vergonha, sem medo, sem esconderijo. A vida recomeça todos os dias. A cada café, a cada abraço, a cada passo livre pela casa, que voltei a chamar de minha. Não guardo ódio, sou aprendizado. Sei que nada vai apagar o que vivi, mas hoje sei que mereço mais. Mereço amor, mereço respeito, mereço paz. Você conhece alguém que já viveu isso? Se essa história tocou seu coração, compartilhe. Essa foi minha verdade. E talvez seja a de alguém que você ama.